Dizem que a esperança é a última que morre. Se é a última que morre, então ela morre. Qual é a esperança que não morre? Qual é a sua esperança? Olá, meus amigos, bem-vindo a mais um estudo da lição, a lição de número 8. E o nosso tema desta semana, a esperança do Novo Testamento. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse material que fala sobre esperança, que fala sobre o propósito real da nossa existência aqui nesse mundo. Portanto, meus amados, o tema desta semana vai falar daquilo que mais mexe com o nosso psicológico, com a nossa vida emocional, com a nossa vida espiritual. Por que eu falo isso? Porque eu vejo muitas pessoas sem esperança. Eu vejo o mundo inteiro caminhando para uma derrocada, para um abismo. E nós, como cristãos que pregamos a esperança, nós, como o povo da esperança, nós temos que levar uma mensagem de conforto, de paz, de alento para o mundo que está sem esperança. Mas agora, se eu, como cristão, não tenho esperança nenhuma, o que eu vou oferecer para alguém que está sem esperança? Por isso, meus amados, que o nosso tema desta semana, ela toca muito com cada um de nós. Nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo do advento que aguarda a segunda vinda de Jesus. Muitas pessoas estão decepcionadas com a política, muitos estão decepcionados com os governantes, com a economia, estão tristes com o futuro do Brasil. Mas a Bíblia nos diz que os que confiam em Deus sabem que nós não somos deste mundo. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo, porque o nosso mundo não é aqui. Estamos aqui apenas de passagem. Estamos aqui apenas fazendo um breve acampamento. Portanto, meus amados, não perca a sua esperança. Compartilhe a sua esperança. Compartilhe aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Nosso mundo não é aqui. Nosso mundo não pertence a esse mundo. Esse mundo está deteriorado pela corrupção, pelo pecado, pelo engano, pelo egoísmo, e nós não fazemos parte desse mundo porque nós pertencemos à luz. E o objetivo de nós estarmos aqui hoje falando, pregando, anunciando a esperança é por uma única razão. Foi porque Cristo um dia ele ressuscitou. Cristo não está na tumba. Cristo não está num crucifixo. Cristo não está pregado numa cruz. Cristo não está morto. Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ascendeu ao céu e hoje ele intercede por mim e por você. Por isso que o tema desta semana, ela é de grande importância para que nós não percamos a nossa esperança, porque na época do apóstolo Paulo, na época dos discípulos, na época de Pedro, já existiam muitas pessoas desesperançadas. Existiam muitas pessoas que não entendiam muito o que seria além da morte. Naquela época, existiam muitas teorias, muitas filosofias que enganavam as pessoas, assim como existe hoje também. Por exemplo, existia uma filosofia chamada de dualismo, e o dualismo ele pregava tudo aquilo que a Bíblia não ensina. O dualismo ele era contra a criação de Deus, a reencarnação de Jesus e a ressurreição. Os dualistas não acreditavam na ressurreição e isso se espalhou pelo mundo da época dos discípulos, da época de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, e como era difícil explicar para as pessoas
que o nosso mundo não pertence a esse mundo, que após a morte Deus tem algo melhor para nós se nós formos fiéis a Ele. E hoje não é diferente. Naquela época também existia uma outra teoria, uma outra filosofia além do dualismo, chamada de docentismo. Tanto o dualismo como o docentismo pregavam teorias que iam contra a Bíblia. O dualismo, por exemplo, ele não acreditava que Jesus veio a esse mundo e se reencarnou como um filho de Deus. Então era muito difícil pregar o Evangelho também já naquela época. O dualismo dizia que a matéria é má, o espírito é bom. Então eles pregavam um corpo, uma matéria separado do espírito. O espírito é bom, mas o corpo, a matéria nossa é ruim, né? Então, essa filosofia, ela veio se aperfeiçoando e hoje ela ainda é propagada, ela mudou apenas de roupagem, de nome, mas Satanás continua indo colocando descrença na palavra de Deus, continua colocando desesperança na população, a fim de mostrar que além desse mundo não existe mais nada que Deus possa nos oferecer. E é por isso, meus amados, que nós temos que falar a verdade. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 13, ele diz o seguinte: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Porque o Senhor mesmo, verso 16, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus amados, essa é uma das palavras mais confortantes que nós temos na Bíblia. E é por isso que Satanás, ele tem medo da palavra de Deus, porque na palavra de Deus nós encontramos a verdade. A palavra de Deus, ela desmascara o inimigo. A palavra de Deus, ela nos conforta, ela nos dá esperança. E Satanás não tem nenhum interesse que nós tenhamos a esperança de um dia morar com Cristo na eternidade. Quando Jesus esteve nesse mundo, ele morreu numa cruz, passou 3 dias numa tumba, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele apareceu a dezenas de pessoas. Apareceu a mulheres, aos discípulos, aos membros da igreja, até ascender ao céu, comprovando assim que ele realmente, o próprio Jesus, ele foi a primícias dos que dormem. E porque ele ressuscitou, nós também podemos um dia ter a imortalidade por meio da garantia que ele nos deu da sua ressurreição. Mas um certo dia, numa certa ocasião, Jesus ele caminhava ali na estrada para Emaús e ele se deparou com 2 discípulos e aqueles discípulos estavam ali desesperançados. Eles estavam apavorados. Por quê? Porque eles não sabiam o que sucederia da sua vida uma vez que o seu mestre Jesus tinha desaparecido. Eles não tinham certeza da ressurreição de Jesus. E Jesus, caminhando ali lado a lado com ele, conversando com aqueles 2 discípulos, e eles não perceberam que era o próprio Jesus que estava ressurreto e estava ali conversando ao mesmo tempo com eles. A Bíblia nos fala, lá em Lucas 24, e o verso 31, que diz assim: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Depois de muito conversar,
depois de muitas horas, a Bíblia fala que eles abriram os olhos e reconheceram que era Jesus que estava ali no meio deles. Se eles abriram os olhos, é porque eles estavam cegos anteriormente. Se os próprios seguidores de Jesus que estudavam a palavra de Deus estavam cegos, imagine o resto da população. E infelizmente hoje existem muitas pessoas cegas, desesperançadas, sem direção, sem saber de onde veio, onde está e nem para onde vai. Essa é a situação do mundo em que nós vivemos hoje. Essa foi a situação do mundo no passado também. Esse foi o estrago que o pecado fez na nossa vida. E quando nós vamos lá para Gênesis capítulo 21 e verso 19, nós temos ali também uma linda história de Agar no deserto, morrendo de sede com o seu filho Ismael. E ali apareceu também o anjo do Senhor e mostrou para ela, abriu os olhos de Agar para que ela pudesse ver um poço de água, para que ela pudesse tomar da água, dar para o garoto e não morrer de sede. A água já existia. O que faltava em Agar não era água, o que faltava em Agar era visão. Ela estava padecendo de sede com água em abundância ao seu redor. Mas como ela estava mais preocupada com o problema, com a situação, com a sede, ela se esqueceu. Agar se esqueceu de olhar para Jesus, que é a fonte da água da vida. E ali o anjo abriu os olhos de Agar. E ela enxergou a água, o poço de água, tomou e deu para o garoto tomar, e não pereceram de sede. Mas nós temos também, lá em Apocalipse 3, de 8 a 19, uma mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia, da qual Deus afirma que tu és pobre, cego e nu, miserável. Você precisa comprar colírio para ungires os teus olhos, porque você não está enxergando. Assim como Agar estava cega no passado, assim como os discípulos que caminhavam no caminho de Emaús estavam cegos e não reconheceram a presença de Deus ressurreto ao seu lado, de Jesus que estava ressuscitado caminhando com eles. Da mesma forma, o povo laodiceano hoje está cego. A igreja de Laodiceia representa o povo de Deus dos últimos dias. E a Bíblia nos aconselha em Apocalipse que este povo precisa comprar colírio para ungir os olhos, porque todos estão cegos. Meus amados, nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo que estudamos a palavra de Deus. Nós temos que transmitir esta verdade para o mundo que está cego. Mas se nós mesmos somos mormos, se nós mesmos somos pobre, miserável, nu e cego, como transmitir esta mensagem para alguém que está precisando da verdade? E é por isso, meus amados, que nós precisamos comprar o colírio. Nós precisamos comprar as vestiduras brancas de Cristo, que é a sua justiça, para que nós possamos abrir nossos olhos, nos purificar, sair da miserabilidade, sair do lamaçal de pecado e levar a mensagem de fé e esperança para o mundo que está perecendo, para o mundo que não sabe para onde vai. Nós temos essa responsabilidade, levar o último convite de fé e esperança para o mundo que não tem esperança. Jesus é a nossa única esperança. Jesus ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós temos a maior de todas as esperanças. É aquela esperança que não é a última que morre, é aquela esperança que nunca morre. Porque se alguns dizem que a esperança é a última que morre, essa esperança não está alicerçada naquilo que acreditamos na palavra de Deus. Porque a esperança verdadeira, ela não é a última que morre. Ou seja, ela nunca morre. Quem está em Cristo está alicerçado. Que você possa a cada dia se alicerçar na palavra da verdade, propagar o Evangelho e assim um dia morarmos com Cristo na eternidade.
Um grande abraço e até semana que vem com o nosso próximo estudo. Tchau!